Fala pessoal, tudo bem com vocês? No primeiro duelo entre técnicos portugueses da história do futebol brasileiro, melhor para Abel Ferreira sobre Ricardo Sá Pinto. Afinal de contas, o Palmeiras voltou a ser candidato, mas os desfalques preocupam para a sequência. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não foi um jogo brilhante tecnicamente em São Januário, duas propostas bem distintas, né? E com muita dificuldade das duas equipes em chegar ao gol adversário. O primeiro tempo ele foi muito de bloqueios, né? Sem a capacidade de transição, sem muita criatividade, com os meios bem recheados ali, o Vasco numa proposta de 3 zagueiros, o Palmeiras, por outro lado, que estava apostando muito numa transição, numa disparada em velocidade, já sem o Wesley, tendo o Gabriel Veron como seu substituto, mas com muita dificuldade exatamente por essa postura do Vasco muito bem competente, eficiente defensivamente. E o Palmeiras, ficando com a bola, teve um pouquinho mais de dificuldades exatamente porque não tinha espaços para conseguir atacar. Por isso o primeiro tempo acabou em 0-0. Aí vem a segunda etapa e o jogo fica um pouco mais solto. Por quê? Porque o Vasco se lança um pouco mais ao ataque e o Palmeiras também, né, com esses espaços aí adquiridos através dessa postura diferenciada da equipe do Vasco da Gama. Aí o Abel Ferreira faz algumas alterações, como por exemplo o Gustavo Scarpa no lugar do Veron. Anteriormente ele tinha entrado no lugar do Vinha e acho até que vai ser uma sequência a partir dali, daí, porque o Vinha foi convocado para a seleção uruguaia, vai desfalcar o time nos 2 jogos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros tantos desfalques que o Palmeiras vai enfrentar, mas o Scarpa entrou aberto pelo lado esquerdo, que não é uma função que ele costuma atuar bem, pelo menos de todas as vezes em que foi escalado no Palmeiras assim. No Fluminense ele até jogava um pouco mais aberto pelo lado direito, e foi o grande momento da carreira do Scarpa, né? Aberto pelo lado esquerdo, acabou não rendendo muito. Depois o técnico Abel Ferreira acabou perdendo alguns jogadores por lesão. O Luiz Adriano com uma lesão, né, muscular, e o Felipe Melo com uma lesão um pouquinho mais complicada. Um lance feio, assim, né? A imagem é muito forte, né? Que ele vira o tornozelo. Pode ter uma possibilidade de fratura, de rompimento de tendão, de ligamento, enfim, a gente vai ter que observar aí quanto tempo o Felipe Melo vai ficar de fora do time. Eu imagino que alguns jogos, pelo menos, ele deve desfalcar a equipe. Mas tem o Patrick de Paula, né, que perdeu a vaga porque o Felipe Melo retorna para essa função de volante, e era um jogador que estava muito bem no time. Depois acabou oscilando, né, natural da idade, e também de um time que sofreu um desencaixe, né, com a saída do Vanderlei Luxemburgo. Aí vem o Andrei Lopes e nessa transição retoma com o Luan e o Gustavo Gomes na defesa, devolvendo o Felipe Melo para a primeira volância ali, e a coisa começa a funcionar de uma forma melhor. Mas o Palmeiras realmente enfrentou muitas dificuldades exatamente pela postura do adversário. E isso é uma coisa que o Palmeiras vai ter que pensar, né? Porque se nos últimos jogos, especialmente com o Andrei, o time conseguiu apostar nessa transição e foi muito eficiente nesse aspecto, sabe que daqui para frente vai enfrentar equipes mais fechadas, né? E às vezes o Rony, que tem dificuldade no 1 contra 1 quando a defesa está armada, perdeu o Wesley, e o Gabriel Veron também teve dificuldades nesse aspecto. O Vinha realmente tem sido um jogador muito acionado pelo lado esquerdo e consegue cruzamentos, consegue avançar, ele tem uma capacidade no apoio que é muito forte, muito característica dele, e esse momento do Vinha, ele é da gente saudar mesmo na equipe do Verdão. Mas agora vai desfalcar o time por 2 jogos, contra o Ceará pela Copa do Brasil e contra o Fluminense pelo Brasileiro. Não só ele, vejam só a lista: Gabriel Menino na lateral direita, o Gustavo Gomes na defesa, e aí outros jogadores que já estão fora por lesão, como o caso do Wesley, do Felipe Melo possivelmente, e talvez o Luiz Adriano. São muitos jogadores, né? Muitos jogadores titulares, 6 ou 7 titulares, se confirmar, do Luiz Adriano, que ficarão de fora. E o goleiro Everton, né? Ainda esqueci dele, que também estará na seleção brasileira. Ou seja, uma defesa, com exceção do Luan, todinha, né, com desfalques, e do meio para frente ainda a possibilidade aí do Felipe Melo ou do Luiz Adriano, além do Wesley. São muitos desfalques, mas assim, a gente já vê o Palmeiras com 31 pontos, colado ali nos líderes, entrando no G6. Dependendo dos tropeços aí, o Inter já tropeçou e tudo mais, o Palmeiras
tem muito jogo ainda, muito campeonato para poder se candidatar ao título novamente. Vocês não concordam? Pelo elenco que tem, pela retomada que deu com o Andrei Lopes e agora com a chegada do Abel, que já vai aos pouquinhos implementando o seu jeito de jogar. Talvez não seja o ideal, mas a gente tem que analisar o contexto, né? O Vasco fez um jogo bem interessante, talvez até a vitória foi muito no detalhe, né? Foi num pênalti bem assinalado pelo Anderson Daronco, cometido em cima do Lucas Lima, em que o Luiz Adriano marcou, e o Fernando Miguel ainda que fez um ótimo jogo, defendeu e o Luiz Adriano fez no rebote, mas o Vasco se portou muito bem. E o Vasco está numa situação complicada, né, na zona do rebaixamento, mas vai ser uma tônica a partir de agora. O Palmeiras enfrentar equipes mais fechadas e ter que sair disso. E como não há tempo de treinamentos, isso já foi questionado pelo próprio Abel, ele vai ter que resolver isso durante os jogos e agora enfrentar todos esses desfalques. Talvez nesses próximos jogos aí a gente vai ver a capacidade de superação e de improviso, né, do técnico português do Palmeiras, né, que vai ter que vai ter que improvisar alguns jogadores, vai ter que montar uma outra escalação, já tem um jogo eliminatório pela Copa do Brasil, na sequência também mais um jogo pelo Brasileiro, em que o Palmeiras precisa vencer para continuar nessa escalada na tabela, mas vai enfrentar... O Palmeiras tem um bom elenco, mas não é todo time que consegue suportar a ausência de 6 ou 7 titulares da sua equipe, né? Então tudo isso a gente vai colocar em xeque a partir de agora. Teve alguns lances em que a gente precisa comentar desse jogo, como por exemplo, o Felipe Melo que saiu machucado, ele se envolveu num lance bizarro no primeiro tempo, em que o Anderson Daronco, na cobrança de escanteio, ou uma cobrança de falta, se não me engano, ele não tinha autorizado ainda e os dois jogadores se engalfinham ali. Só que na verdade o Felipe Melo dá uma chave de braço no jogador do Vasco. E aí o Daronco paralisa e só depois autoriza a cobrança. Como a bola não estava em jogo, ele não marca a falta, mas ele poderia ter tido, né, a sanção disciplinar, que independe se a bola está em jogo ou não. Ele, no mínimo, um cartão amarelo para o Felipe Melo, que poderia até lesionar o seu adversário, né? E aí tem gente comemorando a lesão dele, o que eu também acho feio. Mas aí depois, no mesmo jogo, ele acabou sofrendo, acabou saindo machucado aí com uma lesão que pode até não ser tão simples assim. Depois tem a penalidade, né, que a gente já falou, que o Lucas Lima sofreu e o Luiz Adriano acabou convertendo. E também vale a gente dizer o seguinte, o Benítez nesse sistema ele jogou um pouquinho mais recuado. E o Cano não foi tão abastecido, para a sorte do Palmeiras, porque quando ele é abastecido, quando ele recebe bolas para marcar, a gente sabe a capacidade desse argentino, né? Na única bola limpa que ele teve, ele obrigou o Everton a trabalhar, fez uma grande defesa, mas o Cano não teve mais chances assim. Então mesmo que o Vasco tenha se lançado ao ataque, não teve muita efetividade. Haja vista também, por outro lado, reconhecer a capacidade defensiva do Palmeiras, que dentro desse sistema tem se portado muito bem, mas um jogo sem sofrer gols e que agora vai mudar toda a sua característica, né, com todas as suas escalações. Vai ser um problema que o técnico Abel Ferreira vai ter que enfrentar, encarar daqui para frente nesses próximos 2 jogos. O que você achou do jogo? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e seja membro. Tô te esperando, eu volto na próxima. Tchau!